Imagine um cenário onde o terror se funde com a ironia e a nostalgia. É a década de 1980, onde a semente do slasher foi plantada. Entre sangue e sorrisos, surgiu um novo espetáculo para as telonas. Em 1980, Sean Cunningham declarou: "Vou copiar Halloween", e, com essa ousadia, desencadeou a transformação dos filmes de terror em verdadeiros circos de horror. Nessa era de contrastes, o ato de matar se transformou em esporte, e o cinema assumiu uma nova direção: o equilíbrio entre o grotesco e o cômico. Nesse mesmo período, enquanto diretores como Carpenter buscavam o suspense tradicional, Cunningham apostava no exagero, apresentando a morte como um grande espetáculo de efeitos práticos e criatividade brutal. Na montagem dos eventos, o sangue se misturava à arte dos efeitos de Tom Savini, criando cenas de despedidas finais que se tornaram verdadeiras atrações. A contagem dos corpos, por vezes mais importante que a própria história, transformou Jason, o mensageiro do terror, em figura central. Não apenas um assassino, mas um ícone de entretenimento macabro. As locadoras, antes simples depósitos de filmes, se transformaram em templos da cultura pop. A cada feriado, de Natal a Dia dos Namorados, a pequena tela dos VHS ganhava novas cópias. E as capas, com seu charme vintage e um toque de exagero, contavam histórias de terror que nunca se repetiam. O público, entre a surpresa e o riso contido, começou a perceber que a indústria do horror saturava-se de repetições. À medida que os cartazes ganhavam contornos cada vez mais caricatos, o ciclo da inspiração e imitação se consolidava, levando a uma sensação estranha: o medo começava a se misturar com a comédia. Mas o ponto de inflexão se materializou em 1984, quando Wes Craven introduziu Fred Krueger. Em uma era onde correr já não bastava para escapar do terror, a proposta mudou. O combate ao medo passou a exigir vigília. Fred, com sua luva afiada e sua ironia mordaz, não era simplesmente um assassino. Ele era o terror encarnado com um toque de humor negro, convidando os espectadores a repensar os limites entre o pavor e a diversão. A figura de Fred não mais se restringia ao papel de vilão tradicional. Ele questionava a própria essência do horror ao rir de suas próprias imperfeições, desafiando o público a encarar o terror com um sorriso torto. Em um curioso giro, os vilões da Era de Ouro transformaram-se em verdadeiras celebridades. Onde antes existia uma tensão palpável, agora imperava o desejo de ver o inusitado. Fred, com seu sarcasmo, fazia cara de poucos amigos. Jason, impassível e silencioso, ganhava contornos quase heróicos. Essa metamorfose propiciou a criação de produtos que iam de bonecos a desenhos animados, mostrando que, na verdade, o terror se havia encarnado na cultura pop de forma irreverente. No fundo, o público passou a desejar que seus monstros preferidos ganhassem vida própria, não apenas para amedrontar, mas para nos fazer rir das inevitáveis fraquezas humanas. Contudo, essa evolução não ocorreu sem seus altos e baixos. À medida que o gênero se popularizava, o exagero tornava-se tão presente que o horror deixava de ser assustador e se transformava em sátira. O excesso de caricatura fez com que a tensão evaporasse e o riso tomasse conta dos espectadores. O slasher, outrora símbolo de terror visceral, via-se agora imerso em sua própria paródia, como se o gênero tivesse tirado um cochilo para se reinventar de forma pastelã. Ao chegar ao fechamento dessa jornada, o contraste entre o medo paralisante e a irreverência cômica revela o caminho percorrido pelas produções dos anos 80. Um tempo em que o terror não se limitava a assustar, mas também a divertir, criticando-se a si mesmo e transformando seus ícones em personagens multidimensionais. A história do slasher é, afinal, a história de um gênero que soube rir de suas próprias fatalidades, dando espaço para uma nova interpretação do horror. E então, quando tudo parecia chegar ao fim, um fato surpreendente. Em 1996, um telefone tocou. E a pergunta na linha mudaria tudo.